Programa Lauro Trevisan, para viver feliz. Olá, meu amigo, minha amiga. Dá boa noite. Dá boa noite pra todo mundo aí. Essa é a Julie. É muito linda essa cachorrinha, né? Mas só boa noite, porque senão tu vai querer cobrar cachê, né? Então eu vou te deixar aqui agora. Mas que bom nos encontrarmos nessa noite. Eu fico sempre muito feliz. Eu gostaria de deixar um recado para você. Dia 28 de abril eu estarei realizando uma jornada cujo tema é Você Consegue, como vencer crises, dificuldades, problemas, dívidas e ser feliz na vida e alcançar os seus objetivos. Também eu gostaria de dizer que aquelas pessoas que mandaram e-mails ou telefonando pedindo orações e mentalizações de cura já estão entregues para o círculo, e todas as semanas, principalmente na terça-feira, às 6:30 da tarde, eu estou sempre rezando uma missa por aqueles que pedem cura ou pelas necessidades daqueles que solicitam. Um outro recado. Estamos agora, pelo entusiasmo daquelas pessoas que trabalham, que se dedicam na editora da Mente, que é a editora que visa levar a boa mensagem para a construção de uma humanidade melhor, estamos criando um grupo de pessoas que serão padrinhos ou madrinhas do programa Padre Lauro Trevisan. Então, se você deseja ser padrinho ou madrinha, depois até vai receber um diploma especial. Se deseja ser padrinho ou madrinha para o mês de março deste ano, nos ajudando a manter esse programa, ligue para esse telefone aqui ou mande um e-mail e você terá todas as explicações. O assunto de hoje, meu amigo e amiga, é um assunto que vem percorrendo todas as dimensões do nosso planeta. Algo inédito que não acontecia quase há 600 mil anos. 600 mil anos não, desculpe. Há 600 anos. A renúncia de um Papa. Bento XVI renunciou, como você viu pelos noticiários, no dia 28 de fevereiro. Mas não é um caso inédito. A função de Papa não é vitalícia. A função de Papa se extingue ou pela morte do Papa ou pela renúncia de um Papa. No ano 225 até 230 da nossa era, houve um Papa chamado Ponciano, o Papa São Ponciano. Foi o primeiro que renunciou, no ano 230, porque ele foi exilado pelo imperador Massimino Trácio, mandado para a ilha da Sardenha, e lá teve que se submeter a maus tratos no trabalho de uma mina. E como ele viu que não podia mais voltar para o Vaticano, ele renunciou para que pudesse ser eleito um novo Papa. Aliás, foi este Papa São Ponciano que introduziu o confítero, aquela eu confesso no início das missas, e que instituiu também, estabeleceu aquela expressão Dominus Vobiscum. O segundo Papa que renunciou foi o Papa João XVIII, no ano 1009. Cansado já das intensas atividades enquanto pontífice, abdicou voluntariamente e foi viver no mosteiro de São Paulo Extramuros, em Roma, como um monge, dedicado à vida espiritual. O terceiro Papa que renunciou foi o Papa Celestino V. Esse era um monge, ficou pouco tempo no pontificado,
não era a vida que ele desejava, não se sentiu bem nessas circunstâncias, renunciou e voltou para o seu mosteiro, no ano 1234. Já o seguinte é o Papa Gregório XII, que renunciou no ano 1415. Esse foi antes de Bento XVI, foi o último que renunciou. Ele tinha 90 anos de idade e também foi se dedicar à sua vida particular e às suas orações. A pergunta que veio sempre à tona ao longo desses dias é por que Bento XVI renunciou? Já que ele vivia tantos anos na Cúria, foi durante tantos anos presidente da Congregação da Doutrina para a Fé, esteve sempre junto do Papa João Paulo II. Então, as respostas que aconteceram eram que ele tinha problemas de saúde, há 10 anos usava marca-passo, teve AVCs, teve vários problemas de saúde que estavam impedindo ele de exercer o pontificado como ele desejava. E em segundo lugar, ele também demonstrou como causas da sua renúncia os problemas muito sérios que estavam acontecendo durante o seu pontificado. Como ele disse, divisões ideológicas e administrativas. Isso causa muito estresse, muita dor. Hipocrisia religiosa, ambição de poder. Isso era um dos dramas mais complicados para um Papa, a ambição de poder. O fundador da minha instituição, São Vicente Pallotti, que fundou a nossa instituição em 1935, colocou como uma das cláusulas não ambicionar dignidades eclesiásticas. Isso era muito comum. Também o ex-Papa Bento XVI falou sobre individualismos, vaidades, sujeiras dentro da igreja. E ele tocou em 2 pontos que eu quero agora mencionar para você e que me chamaram a atenção. Falou de intrigas e complôs. Intrigas e complôs. No ano passado, eu lancei um livro de ficção, O Último Papa. Aquilo me surgiu na mente como aquela expressão de Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. E as pessoas que leram o livro O Último Papa começaram a mandar e-mails para mim perguntando se isto era uma profecia minha, se era uma intuição. Outros querendo fazer uma relação entre a renúncia de Bento XVI com o novo Papa que irá surgir dentro em breve. Bom, o meu sonho nesse livro O Último Papa começa com um conclave dos cardeais para eleger um novo Papa. E aí houve disputas de muitas facções e por fim foi eleito um cardeal desconhecido chamado Cardeal Galileu, que era lá da Galileia, da terra de Jesus, já que tinham dificuldade de eleger, pediram para ele rezar uma missa como inspiração de Jesus, que viveu tanto tempo naquelas terras, São Pedro, que foi o primeiro Papa, e ele foi simpatizado e acabou sendo eleito Papa. O sonho dele, uma igreja diferente, uma igreja que colocasse Jesus Cristo no seu desejo maior, que era um reino de amor. A essência da mensagem de Jesus é o amor. E este, o Papa, que subiu com o nome de Pedro II, queria para toda a igreja. Não tanto regras, decretos, determinações, territórios, mas o amor. Que o amor
estivesse em toda a humanidade. Que nós, todos os seres humanos, formássemos uma família de fraternidade, vivendo na mesma casa que é esse nosso planeta. E ele começou, então, já conversando com os cardeais, fazendo um encontro com todas as religiões, porque ele dizia, se nós que levamos Deus aos seres humanos e o amor aos seres humanos, se nós não praticamos, nós das religiões, se nós não praticarmos, que exemplo podemos dar para os outros e o que poderemos desejar do resto da humanidade? Fez um encontro com todos os líderes dos principais países, promoveu um sínodo para estudar todas essas dificuldades que estão sendo represadas dentro da igreja. Por exemplo, o retorno dos ex-padres que desejassem voltar ao ministério, o estudo sobre a possibilidade de haver padres celibatários e padres casados, a viabilidade ou não das mulheres serem ordenadas como sacerdotes ou sacerdotisas, receberem a ordenação, sobre a comunhão, sobre a confissão, sobre se havia a possibilidade de um segundo casamento para as pessoas que erraram no primeiro casamento, já que Jesus pregou tanto o perdão e a libertação dos erros. A relação entre a igreja e a ciência, que está trazendo tantas dificuldades para os cristãos, como o caso dos anticoncepcionais, essas discussões sobre o aborto. Eu acho que a discussão sobre o aborto não está sendo muito bem focada. Não é uma questão da igreja, uma questão da religião. É uma questão do Código Penal. Afinal, o aborto é um assassinato ou não é um assassinato? Essa é a grande pergunta que eu faço. E se é um assassinato monstruoso para um ser indefeso, que está sendo morto, matado. Eu acho que este é o ponto crucial desta questão. Mas este livro, O Último Papa, aqui, vou mostrar para você, diz assim, ó, sonhos, angústias, intrigas, atentados, luz no fim do túnel. Esse Papa então sofreu muitas oposições, muitas intrigas, como dizia lá, muitos complôs. Até um dia tentou fugir, que não aguentava mais de tanto estresse, e se encontrou com Jesus no caminho e perguntou para Jesus, onde é que tu vais? Eu vou a Roma ocupar o teu lugar. E aí ele teve uma conversa com Jesus. Então, com isso ele se entusiasmou e teve a garantia de que a barca de Pedro seria sempre protegida por Jesus, mesmo em meio às tempestades. Mas ele sofreu outros atentados e houve até um grupo de radicais, de fundamentalistas que não aceitavam o que ele estava dizendo e achavam que ele estava naufragando a barca de Pedro, destruindo a igreja, quiseram até acabar com a vida dele. E todos esses assuntos são discutidos dentro desse livro por cardeais, por teólogos, por filósofos. E eu não tomo partido nem para um lado nem para o outro, mas eu quero que o leitor veja os dois lados de todas essas questões fundamentais, importantes no mundo de hoje, que não podem ser jogadas debaixo do tapete, para poder fazer uma avaliação. O livro é muito interessante. Agora por causa da renúncia do Bento XVI, teve um surto muito grande. Aproveite para ler e fazer as suas meditações, que é muito lindo, embora seja uma ficção. Mostra tudo como é o Vaticano, como são as eleições dos papas, através da eleição deste Papa Galileu, que tomou o nome de Pedro II. O resto eu deixo para você. Estou chegando ao final da nossa mensagem. O que nós temos que fazer é trazer a mensagem de Jesus à humanidade. E a mensagem de Jesus é muito bem focada. O amor, a trilogia do amor, é a síntese da lei e os profetas. Foi isso que o Papa escolhido através
da história, da ficção deste meu livro, O Último Papa, pretendeu para uma nova humanidade. Ele quis construir a era do amor. E eu acho que esse é o grande sonho. E eu acho que o novo Papa deve ter esse sonho. I have a dream. Seja esse o nosso sonho também, de termos uma vida de amor, de felicidade, de paz. Uma vida que seja uma festa a cada amanhecer. E um agradecimento a Deus por vivermos nesse mundo tão bonito que Ele criou. Meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado por você estar comigo nessa noite. Eu tenho sempre um prazer enorme de conversar com você. Entre em contato como você quiser, principalmente através de e-mails, e vamos continuar com esse programa, que será, para mim, um prazer muito grande. Muito boa noite, seja muito feliz, um beijo no coração e no próximo sábado teremos um assunto muito importante para você. Muito obrigado. Programa Lauro Trevisan, para viver feliz.